Olá, meus queridos, como estão vocês? Hoje o nosso assunto é entendendo melhor o Tantra. Temos algumas questões que têm chegado até nós e acredito que a resposta a estas questões venha a ajudar todos aqueles que têm interesse em Tantra, que têm interesse em conhecer mais profundamente o Tantra, porém ainda têm algumas reticências em suas mentes. Então, vamos a estas questões. O que é o Tantra? Bom, o Tantra é uma ciência de iluminação. Como muitas outras, é uma ciência ancestral de iluminação. O Tantra foi desenvolvido como ele é hoje na Idade Média. Mais ou menos no ano 1000, as compilações dos conhecimentos tântricos vieram à tona através de diversas escolas. Em especial, a escola de Abhinavagupta, que é conhecida como escola Trika. É uma escola que foi fundada na Caxemira e muitos chamam esta linhagem de Tantra da Caxemira, pelo fato de ter se originado lá. Então, basicamente, o Tantra é uma ciência de iluminação. O que é iluminação? Iluminação é o processo através do qual você se integra com a sua própria consciência. Você se torna uma pessoa consciente de todos os seus aspectos interiores e desta unificação surge a natureza humana de uma forma mais plena. Obviamente que tudo isso é abstrato, mas através das outras perguntas aqui nós vamos entender melhor. Dá para a pessoa evoluir espiritualmente sem o Tantra? Esta é uma pergunta de natureza controversa, mas nós temos tempo para responder. A resposta é não. Uma vez que o Tantra ele não se limita a um conjunto de conhecimentos que você adquire em um grupo intitulado de Tantra. O Tantra é a própria ciência da vida. Então, dá para você evoluir sem o Tantra? Não, porque o Tantra é o próprio caminho de você ir ao encontro de você mesmo. E este caminho pode ser distinto, cada indivíduo tem um caminho diferente. Só que este caminho ele não pode ser criado pela mente, ele não pode ser criado pela razão, porque nós não podemos planejar o caminho, porque o grande assassino da realidade é a mente. Logo, ela nunca vai escolher elementos que possam dar um drible nela. E por esta razão, todos os processos de autoconhecimento baseados em self-service, a semelhança de que você vai num restaurante, por exemplo, e você escolhe pepino, você escolhe um bife mal passado, você escolhe uma almôndega, você escolhe XYZ, aquelas escolhas são pertinentes ao seu gosto pessoal. A mente, quando vai escolher alguma coisa ligada ao autoconhecimento, ela nunca escolhe alguma coisa que realmente traga a transcendência, porque a transcendência implica na morte da própria mente. Logo, a maior parte da humanidade que se dedica ao autoconhecimento, neste processo self-service, eles acabam escolhendo coisas nos quais você vai trocando 6 por meia dúzia, se enganando e logo nunca se obtém um resultado concreto, porque o indivíduo jamais tem condição de escolher alguma coisa que vai transcender a sua própria natureza. Porque, via de regra, ele escolhe elementos fundamentados em seus interesses, em zonas de conforto, em limites de seus medos, e é por esta razão que todas as outras técnicas nunca funcionam. A única que funciona é o Tantra, mesmo que não tenha sido utilizado este rótulo para determinar. O máximo que algumas técnicas vão conseguir com o indivíduo é fazer com que ele fique mais tranquilo, com menos culpa, ele sinta uma impressão de que ele é maior ou melhor do que as outras pessoas, pelo fato de ele estar adquirindo conhecimentos ditos espirituais, mas isso tem pouca duração. É por isso que a maior parte das pessoas que nos anos 60 e 70 eram os hippies,
que se fartaram de uma série de técnicas espirituais, hoje em dia são pessoas que não acreditam em nada, porque eles se serviram simplesmente de uma contracultura, de elementos que estavam disponíveis daquilo que era conhecido como autoconhecimento, saíram em uma vida louca, mas isso não é o suficiente para levar o indivíduo à sua essência mais profunda. É por essa razão que uma das premissas essenciais do Tantra é aquilo que chama-se Parampara, sucessão discipular, onde se diz, dentro de uma das asserções mais essenciais do Tantra, que é impossível você galgar alguma estrutura de conhecimento sem o auxílio de um guru, porque o guru é aquele que, estando, por exemplo, por trás de um restaurante, por trás de uma banca de self-service, vai lhe dizer assim, não, você não vai comer almôndega, você vai ter que comer, sei lá, radíquio, porque o radíquio tem a vitamina R que vai te ajudar nisso. Então, somente aquele que está num degrau maior do que você poderá saber aquilo que você precisa. O próprio indivíduo que está numa condição de ignorância, de avídia, ele não tem condição de eleger aquilo que é melhor para ele. Portanto, em uma estrutura de Tantra, ele está numa relação discipular, onde ele aceita certas práticas chamada de sadhana, onde ele terá a oportunidade de ter revelado elementos específicos da sua sombra que precisam ser transcendidos. E somente através da transcendência desses elementos da sombra é que o indivíduo consegue alguma coisa genuína, real e verdadeira dentro da sua consciência. Do contrário, é só trocar 6 por meia dúzia. Mas no caso, se a pessoa não participa de um grupo onde tenha esse orientador, vamos dizer assim, esse guru, como que na vida ela conseguiria sozinha isso? Existem muitos caminhos, e todos os caminhos eles conseguem levar o indivíduo à transcendência. Tudo aí você pode me dizer, em quanto tempo? Né? Então, todas as escolas, todas as tradições iniciáticas levam o indivíduo a esta transcendência. A única diferença é que através do Tantra você consegue atingir esta transcendência em uma encarnação somente. Ou seja, na sua própria vida, numa única encarnação, você consegue esta transcendência, o que não ocorre em outras linhagens. Não tem como. E hoje em dia, não sei, me dá a impressão que tem poucas escolas de iniciação. Parece que esse tipo de escola se perdeu. Hoje em dia parece que as coisas estão um pouco diferentes, não é? Hoje em dia as coisas estão muito diferentes porque existe uma névoa muito grande. Essa névoa é uma névoa que não cabe neste vídeo falar sobre a origem dela, mas faz com que as pessoas acreditem em uma autossuficiência capaz de conseguir eleger aquilo que é bom para elas. Isto vem desde uma formação acadêmica, onde os conceitos ligados à espiritualidade foram horizontalizados, onde quebrou-se a relação do indivíduo com aquilo que é chamado divindade, e não existindo esse conceito de Deus, que é um conceito absolutamente bhakta, devocional, fica basicamente impossível você tecer uma escadaria, porque essa escadaria não mais existe. A escadaria pressupõe a existência de dimensões verticais. Hoje em dia, este conceito de espiritualidade vertical quase que não existe mais. A espiritualidade hoje em dia está mais ligada a grupos de amigos carentes que trocam as suas experiências e vão escolhendo elementos para criar um campo diferente de aceitação do que uma condição genuína. Via de regra, os indivíduos que se prestam a essa espiritualidade mais moderna, elas trocam um grupo de aceitação no qual elas, eu não me sinto conectado, por exemplo, não me sinto pertinente à sociedade, eu me sinto muito esquisito, vou buscar outros esquisitos. Então ela troca um grupo de aceitação por outro grupo de aceitação, sendo que o verdadeiro caminho é do indivíduo para com a divindade. Só que isso é construído através de consciência, e o Tantra é uma métrica, é um conjunto de ensinamentos absolutamente técnicos que levam o indivíduo a essa transcendência. E no caso você dá um curso de formação em Tantra e nesse curso a pessoa tem a possibilidade de estar vivenciando isso. Como que funciona? Bom, este curso que eu dou de formação, ele é um curso de Tantra e de Neo-Tantra. Tem muitas coisas de Neo-Tantra também, não é só de Tantra. O Tantra está ligado com uma linhagem original, que não poderia ser praticado em um final de semana somente.
Não tem como ter grupos de Tantra, de original, legítimo, em grupos esporádicos de final de semana, porque o Tantra se faz através de uma relação de guru-discípulo, e isso significa que o indivíduo precisa estar durante muito tempo aos pés do iniciador. Então, isto, dentro de uma condição ocidental, ele não existe. Nas tradições antigas, isso existia na escola do próprio Guru, chamado Gurukula, onde essa relação era tecida. Então, hoje em dia, atualmente, nos meus grupos tem elementos de Tantra e elementos de Neo-Tantra. E no caso, essa sua formação são 6 encontros, né? Onde a pessoa vai na sexta e volta no domingo. E o que eu entendi existem alguns alunos que eles continuam mantendo uma relação de discípulo com você, não é o caso? Depois da formação, eles continuam. Então, existe em algumas dessas pessoas que se formam, elas têm acabam criando o vínculo de discipulado, não? Sim, o vínculo de discipulado é um vínculo de natureza espiritual e não tem a ver com um vínculo de carência. E não tem nenhuma relação com um vínculo de amizade. Hoje em dia, tudo isso se confunde muito e esse vínculo aí, ele acontece, mas é um vínculo de natureza espiritual no qual eu me encontro, eu me coloco à disposição para as pessoas que são verdadeiros buscadores mesmo. Verdadeiro buscador é difícil. Via de regra, a maior parte das pessoas, elas têm buscas mais brandas. E nestas buscas mais brandas, os contatos que são feitos nesses grupos, nesses 6 encontros, já são mais do que o suficiente. E aí tá tudo claro. Não precisaria mais nada. Mas no caso, existem pessoas que realmente conseguem manter com você essa relação de discipulado. Isso é real, não? Isso é real, mas não é uma coisa assim de que eu vou ficar respondendo perguntas no WhatsApp para essas pessoas o tempo todo, nem vou ter encontros pessoais. Isso é uma relação de que uma vez que o indivíduo entendeu essa mecânica da conexão com o Paramatma, com o Supremo, isso aí se faz de uma forma invisível. Não existe uma relação no qual eu tenha que ficar dando atenção dessa forma como é colocado. Na verdade, a relação acontece num nível mais espiritual, né? Não é isso? A relação é absolutamente espiritual e não depende do desejo do aluno, depende de eu perceber. E isso já acontece automaticamente, porque não são elementos escolhidos pelo ego, são elementos escolhidos pelo quanto espiritual de cada um. Tá certo, então só para fazer um adendo aqui, que a próxima formação ela vai estar acontecendo a partir de janeiro, e a primeira data é 21, 22 e 23 de janeiro, então são 6 módulos, onde a pessoa vai fazer essa formação e talvez se tornar um discípulo mesmo, um buscador na senda, um buscador verdadeiro, certo? Sim, o objetivo primário desses grupos é que ela entenda o Tantra dentro da sua natureza mais profunda. O objetivo é isso. Agora, outras questões, não sou eu que decido, é o divino que decide. Então, o que nós podemos fazer, o objetivo nosso dentro desses nossos trabalhos, é observar que somente através da retirada do ego é que o indivíduo pode ter uma conexão real. E nessa condição de retirada do ego, aí a condição decisória não é minha, nem do indivíduo. O que está escrito acontece. E, no caso, o que você acha desses outros grupos de Tantra, que hoje em dia tem tantos, né, no Brasil e no mundo inteiro, que são baseados nos ensinamentos do Osho? Basicamente, o Osho é um dos autores que eu mais admiro. De todos os autores contemporâneos, o Osho ele alcança uma das minhas predileções máximas. Porém, nós precisamos entender que Osho falava para leigos. Osho sempre falou para leigos. O Osho era um artista de palco, ele adorava palco, ele era um professor de filosofia que adorava palco, e ele sempre falou para leigos. Diferente de um Ken Wilber, por exemplo. O Ken Wilber fala coisas profundíssimas, porém nunca falou para leigos. O discurso de Ken Wilber não é para leigos. Outra questão é que Osho é confundido com um guru de Tantra. O Osho não era um guru de Tantra. O Osho falava sobre budismo, sufismo, taoísmo, zen, yoga, Tantra. Agora, a questão é que, do ponto de vista mercadológico, se eu ofereço para você a venda de 10 produtos e um deles tem a possibilidade de ter um apelo pessoal, é óbvio que você, como especialista em marketing, dirá, vamos vender este.
E é por essa razão que o Osho ficou vinculado às questões ligadas à sexualidade e Tantra, porque ele fez parte de um caldo de cultura na década de 60 e 70, onde se misturou hippies, ensinamentos de Maharishi Mahesh, que é o guru dos Beatles, onde se misturou Osho, onde se misturou Timothy Leary com os experimentos de LSD, onde se misturou Alexander Lowen, onde se misturou Reich, onde se misturou tudo isso, que surgiu aquilo que é chamado hoje em dia de Tantra, que na verdade não é Tantra, é um Neo-Tantra, que é um movimento de contracultura em relação a todas as condições conservadoras postuladas, mesmo dentro do hinduísmo, como em todas as questões ligadas ao catolicismo judaico-cristão. Então o Osho não é um guru de Tantra. E os grupos que estão relacionados a somente Osho não são grupos de Tantra, são grupos de Neo-Tantra, que podem ser eficazes dentro da busca de muitas pessoas, mas que o indivíduo não pode buscar aquilo que ele não conhece. Uma coisa muito importante que nós precisamos entender é que, via de regra, um buscador ele só pode buscar aquilo que ele conhece. É a mesma coisa. Como você pode agora, por exemplo, buscar, vamos supor, eu digo para você, agora saia na busca de, sei lá, um tiristor. Você fala assim, mas o que é um tiristor? Você que está me assistindo, talvez você não saiba o que é um tiristor, só se você for um técnico eletrônico ou engenheiro eletrônico. Então você não poderá achar um tiristor porque você não conhece, você nem tem noção do que é um tiristor. E as pessoas estão em busca daquilo que elas não conhecem. A grande questão é que no conceito ocidental, os indivíduos acham que conhecem e eles estão buscando alguma coisa que eles acham que conhecem, sendo ainda uma coisa muito pequena. E é por esta razão que existe essa busca bem pequena e rasa, atrás de superorgasmos, atrás de questões ligadas à sexualidade, que é o máximo que a mente do ocidental conseguiu conceber como uma pequena transcendência. Aí ele vai se utilizar daqueles postulados de Reich, que falava que o orgasmo é um prenúncio de supraconsciência. E aí, então, é muito conveniente a utilização desses elementos todos, que fazem parte da bioenergética, para formar o caldo de conhecimento daquilo que vai ser a busca do indivíduo, mas isso é muito raso ainda. Dificilmente você vai encontrar, por exemplo, em grupos de Tantra, asserções como, os ensinamentos de Tilopa, Naropa, Milarepa, que são verdadeiros e autênticos gurus de Tantra, né? As pessoas vão falar sobre sexo, orgasmo. São coisas muito pequenas. Estas buscas ainda são buscas muito rasas. Um guru de Tantra nunca forneceu esse tipo de conhecimento. Os Shastras de Tantra nunca trataram disso. O Tantra não tem nenhuma relação direta com isso. Isso são elementos bastante pequenos, mercadológicos, via de regra, utilizados somente como uma propaganda barata para atrair rapidamente pessoas que têm interesses equivocados. Já que você falou de orgasmo, você falou que Reich colocava que tinha alguma coisa a ver com a transcendência, com a espiritualidade, uma experiência de supraconsciência. O que você acha disso? Você está tocando em um vespeiro relativo, que é o seguinte: durante o orgasmo, o indivíduo experimenta um estado de não-mente. Ok? Naquele momento, é impossível você ter orgasmo e pensar sobre a declaração de imposto de renda. Não tem como. Ou você tem um orgasmo, ou você pensa na declaração de imposto de renda. Só que este postulado de Reich era um postulado filosófico, para que o indivíduo entrasse nessa compreensão. Só que a mente das pessoas que buscam de uma forma rasa param por aí. Ele não vai atrás do conhecimento das coraças. As coraças são limitantes de natureza psicofísica, transformadas em bloqueios corporais, que impedem o indivíduo a entrar em um estado orgástico. E este estado orgástico não é um estado sumamente de orgasmo como nós conhecemos, que vem através de um processo friccional. Esse orgasmo é um estado de consciência que, na bioenergética, é dito que o indivíduo teria até um orgasmo físico. É por isso que nós temos, por exemplo, que pessoas que têm uma mente muito ativa, elas têm uma mente muito controladora, têm dificuldade a ter um orgasmo físico mesmo, né? Porque o nível de culpa induzido pelas estruturas religiosas do qual ela veio, até da própria condição familiar, cria uma hiperatividade no neocórtex pré-frontal, e essa hiperatividade no neocórtex pré-frontal impede o gatilho orgástico.
uma mulher ou homem, um ser, seja este quem for, que não tem muita contaminação neste neocórtex pré-frontal, ele tem uma percepção orgástica da vida maior. Só que ainda ele não vai sentir só o orgasmo, ele vai sentir o sabor dos alimentos, ele vai sentir o perfume das coisas, ele vai conversar e conseguir enxergar você de uma forma mais ampla, ele não vai ter ansiedade, ele vai ter um estado de presença maior. Só que falar tudo isso não é atrativo do ponto de vista comercial. Atrativo comercial é falar de orgasmo, porque orgasmo é tabu e as pessoas, do ponto de vista subconsciente, elas são muito atraídas por essa temática e por essa razão é um apelo sumamente comercial. Quando o indivíduo, por exemplo, ele consegue atingir o sabor de um alimento de uma forma profunda, ele não vai precisar de quantidades para essa satisfação. Uma vez que as estruturas da estrutura do Tantra em si, ele acaba equilibrando uma coisa que no corpo é chamado de nervo vago, que faz a comunicação do cérebro com o intestino. Então a inteligência do corpo é maior, de modo que a saciedade, o sentido de saciedade é visto de uma forma diferente. Logo, a glutonice, como a gente vê em muitas pessoas e muita gente, também é um dos indícios de inconsciência. Então a questão do Tantra, ela é uma questão muito sistêmica, que não se limita a estas questões pontuais tratadas no Neotantra como orgasmos e liberação e soltação de franga. Isso não existe. Nunca existiu soltação de franga nenhuma. A maior parte dos gurus de Tantra, eles eram celibatários. Então existem grandes equívocos relacionados com o Tantra, equívocos esses que são até intencionais para criar um produto de venda fácil, só que através desse tipo de elementos não existe transformação. As transformações que são preconizadas dentro do Tantra, elas surgem através do mantra, do yantra, do som, porque o som consegue manipular os nadis que lhe conectam os chakras, e a partir da circulação de energia nos nadis que conectam os chakras, o indivíduo tem essa condição de chegar a um estado de supraconsciência. Não existe outra forma. Ou seja, é preciso, mesmo que eu esteja falando aqui, mesmo que um leigo esteja me ouvindo, é muito importante ele entender que um dos elementos mais importantes do Tantra é o trabalho com a sua sombra. A sombra é individual. Os componentes da sua sombra são diferentes dos componentes da sombra de outras pessoas. Porém, tudo isso precisa ser lançado, precisa ser tratado como os primeiros passos essenciais para que o indivíduo liberado do medo, da culpa e da raiva possa ascender a sua consciência para chakras superiores, chegando até o coração, que é o estado de Anahata, onde ele não se julga, não se culpa, não tem medos e ele pode experienciar a vida através do coração. E então, via de regra, todos os trabalhos iniciais do Tantra, eles são endereçados a você identificar os modelos de culpa, perceber que eles não são de sua própria experiência, eles são da experiência que você herdou hereditariamente de seus ancestrais, ou você veio de uma estrutura de religião que simplesmente não era uma religião fundamentada no divino, era uma religião fundamentada em um Deus que instigador e julgador de pecados. Então, uma vez que o indivíduo começa no Tantra, ele precisa se desemaranhar de todos estes preconceitos, que não são conceitos derivados de sua experiência, são conceitos que ele importou das experiências de outras pessoas, ou muitas vezes de pessoas extremamente doentes que escreveram as escrituras através dos quais ele está pautando a sua vida. Então, essa clareza de conhecimentos é extremamente importante, porque sem essa clareza, o indivíduo não trilha um caminho de liberação. Ele vai trilhar um caminho de sair de um dogma e entrar em outro dogma. Ou ele vai fazer coisas que vão gerar mais culpas e ele vai entrar num ciclo em cadeia. Para que isso seja aclarado, é importante que alguém de fora possa dar essa instrução, porque do contrário, o indivíduo, como discípulo, como iniciando, ele só vai escolher elementos convenientes para que ele possa satisfazer um limite periférico de suas necessidades instantâneas, mas jamais vai atingir um núcleo profundo, que é onde existe a luz de sua própria consciência. Então, cabe ao instrutor de Tantra ter essa percepção do todo e dar, até de forma individualizada, os elementos que vão fazer com que o indivíduo chegue até esse cerne mais profundo. Então, só para resumir isso, que importância teria na vida de uma pessoa essa formação em Tantra com você? Ela tem um objetivo completo. Ela é uma formação que eu gostaria que eu, com 20 anos de idade, tivesse feito. Se eu, com 20 anos de idade, tivesse feito a formação que hoje em dia eu dou, eu teria muito mais clareza de mim mesmo e uma percepção mais genuína do qual é o meu objetivo de vida. Eu vim aqui para fazer o quê? Estou aqui a passeio?
Se tem alguma coisa para eu fazer, o que é este fazer? Como eu posso viver uma vida de forma mais saudável, de forma mais clara, de modo que as minhas relações sejam verdadeiras, e ao invés de eu viver a minha vida toda baseado em uma vida forjada pelas expectativas alheias, eu possa viver para realizar a minha essência. Então, na minha concepção, uma formação dessa envergadura é uma condição essencial para que o indivíduo possa entender e praticar o porquê da minha existência. Eu vim aqui fazer o quê? E só quando isso é atingido é que ele atinge um estado de calma, de paz e tranquilidade, onde ele pode viver efetivamente a sua vida. Do contrário, ele estará ainda com muita ansiedade, com muita culpa, com muito medo, vivendo por sobrevivência e não por amor. Então, dentro do meu conceito, é uma coisa essencial. Ok. Então é isso. Espero que esta mensagem tenha sido útil para você e que algumas questões tenham sido aclaradas. Se você tiver mais dúvidas, se você tiver alguma questão que possa ser útil, escreva aí nos comentários e estes serão muito bem-vindos. Se você gostaria que alguém entendesse um pouquinho melhor a respeito de Tantra, envie este vídeo, compartilhe este vídeo e será alguma coisa que você estará fazendo de muito benéfico para esta pessoa, visto que nada é mais importante nessa vida do que nós atingirmos essa consciência através do qual nós conquistamos essa paz interior tão almejada. Tá bom? É isso. Fiquem bem e até o nosso próximo vídeo. Até!